bem, nós vamos agora para a nossa reflexão. E na primeira lição nós falamos sobre a vida devocional diária do cristão. Hoje nós iremos falar sobre um outro tema, o jejum como reforço à oração. O texto áureo da nossa lição de hoje é Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos. Uma verdade prática. O jejum é valioso e eficaz recurso espiritual aliado à oração e utilizado pelo povo de Deus de modo sistemático em situações difíceis de sua vida. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje. Esdras capítulo 8, versículo de número 21, diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Isaías 58, versículo de número 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Mateus 17, versículo de número 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por último, o texto bíblico que nós vamos ter como referência para a lição de hoje, 2 Coríntios capítulo de número 6, versículo 4 e 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos e nas vigílias e nos jejuns. Na busca de uma vida mais consagrada ou de vitória diante das dificuldades, apertos e provações, homens e mulheres piedosos, ao longo do tempo, sempre recorreram ao jejum como prova de total dependência de Deus. A Israel, Deus ordenara que jejuasse contritamente na solene e nacional dia da expiação. Em relação à igreja, a Bíblia ensina que o jejum é uma necessidade de todos os cristãos. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo e o ensino em Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele foi enfático ao declarar: quando jejuares e não se jejuares. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17. Mostrando que o jejum deve ser uma prática regular na vida cristã. Uma pergunta: o que é o jejum? Jejuar significa abster-se total ou parcialmente de alimento durante um determinado período para a fim de aprimorar o exercício da oração e da meditação. O jejum bíblico não pode ser visto como penitência, mas como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Para que seja aceito, deve ser acompanhado de justas e piedosas intenções. O estudo bíblico dos casos de observância, jejum e oração pelo povo de Deus, suas razões, objetivos e resultados, nos ensina a relevância desta edificante doutrina e aspecto da vida cristã. Vamos ver um pouquinho do jejum na Bíblia? 1 Samuel, capítulo número 7, capítulo 7, versículo 1 a 12, fala do jejum como expressão de arrependimento. O povo de Israel pecara contra Deus de tal forma que a nação sofreu grande derrota sob intenso ataque filisteu. Entretanto, a arca do Senhor capturada causou grandes juízos aos inimigos ao ser levada como troféu. Castigados duramente por Deus, os incircuncisos filisteus resolveram devolvê-la. Mas o pecado do povo era tanto, e também o medo pavoroso de novos castigos divinos, que o objeto sagrado não pode ser levado
não pôde ser levado ao santuário em Siló e ficou na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, próximo a Jerusalém, durante nada menos que 20 anos. O povo lamentava-se por não ter acesso ao símbolo sagrado da presença de Deus. Você vai ver isso no versículo 2. E então você tem uma exortação do profeta. Samuel, o homem de Deus, exortou o povo a converter-se, tirar os deuses estranhos de seu meio, preparar o coração diante do Senhor e servi-lo incondicionalmente. Como resultado daquela grande e grave, solene exortação, o povo humilhou-se e deu prova disso orando e jejuando. Versículo 6. De nada adiantando orar e jejuar se as pessoas persistissem em seus maus caminhos. Então era necessário mudar de atitude. E como isso se findou? Bem, no versículo de número 10 do capítulo 7 de 1 Samuel, fala da vitória alcançada. Observe que o jejum precedeu uma atitude interior de arrependimento e disposição para obedecer a Deus. Assim, hoje o coração quebrantado, arrependido e submisso é pré-requisito para que se alcance, através da oração, o objetivo desejado. Se queremos ver nossa família vitoriosa, é necessário buscarmos a Deus constantemente. A vontade de Deus é que todos se convertam e se despojem dos deuses estranhos, que são vaidade pecaminosa, os hábitos escandalosos, o orgulho, o egoísmo, a murmuração, as mágoas e os ressentimentos devem ser abandonados. Quando nossos corações estiverem preparados para somente servir ao Senhor, a vitória será certa. Então vamos para um segundo tópico: a busca da orientação divina. O exemplo de Neemias que nós lemos, capítulo 1, versículo 4, Neemias passou momentos difíceis quando soube das tristezas e decadentes condições de abandono, miséria e destruição em que se encontrava Jerusalém. Então, antes de tomar qualquer decisão, recolheu-se em oração e jejum. E como diz o texto, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que exemplo para os obreiros do Senhor nos dias atuais! Mais do que em qualquer outra época, a obra de Deus precisa de obreiros consagrados e dignos de sua sublime missão. O apóstolo Paulo ressalta que a prática de jejum deveria ser a característica do obreiro recomendável em tudo. Vamos ver agora um outro exemplo, o de Cornélio, capítulo 10, versículo 1 a 33 do livro de Atos. Cornélio, um militar romano de Cesareia, certamente alcançado pelo avivamento espiritual daqueles dias, buscava a Deus em oração e jejum com toda a sua família, pois desejava encontrar o verdadeiro caminho. Certa ocasião, o Senhor apareceu-lhe e ordenou que chamasse Pedro, que residia em Jope. Porém, antes de os mensageiros de Cornélio chegarem à casa de Pedro, Deus em visão já o havia orientado sobre sua obra e missão na casa daquele piedoso centurião. Indo à casa de Cornélio, Pedro pregou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus manifestou-se e todos os que lá estavam converteram-se e foram batizados no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Você vai ver isso do versículo 44 ao 48. Esta é uma grande lição para os cristãos atuais que anseiam por saber a direção de Deus em suas vidas. Precisamos de orientação divina para anunciar a todos continuamente o Evangelho, ao que dizem que o campo é o mundo e saem a pregar como bem entendem. Este fato é um alerta. Terceiro tópico: nós devemos jejuar diante da ação do maligno. Em sua tentação, Jesus recorreu à oração e ao jejum durante 40 dias e 40 noites. Por isso, venceu todas as investidas do maligno. Após descer do monte da transfiguração, encontrou um pai aflito que suplicava pela libertação de seu filho que estava endemoniado. Os discípulos já haviam tentado expulsar aqueles demônios, porém sem êxito.
Jesus, após repreender a incredulidade de todos, expulsou os demônios e livrou o menino daquela opressão. Seus discípulos lhe indagaram: por que nós não podemos expulsá-lo? No versículo 19. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí temos uma demonstração inequívoca do valor do jejum como aliado da oração. Por que devemos jejuar? E onde? Nós devemos jejuar nas lutas do dia a dia. Na vida diária, nos deparamos com situações que não são resolvidas somente com oração. Tenho aconselhado mães aflitas por verem seus filhos namorarem incrédulos e até se prostituírem. Elas pedem socorro por verem que os conselhos e as orações não estão surtindo efeito. Costumo citar-lhe o fato bíblico acima e os exorto a orar e a jejuar com sabedoria do alto, 1 ou 2 vezes por semana, com o objetivo de ver seus filhos libertos da ação do maligno. O jejum e a oração são poderosas armas espirituais para se combater a ação do inferno nos lares. Não se pode dispensar, nesses casos, a ajuda de outros irmãos e a oração da igreja. Não se deve esquecer também da armadura espiritual de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Nós devemos também jejuar na intercessão pela pátria. Como cristãos, temos a obrigação de orarmos e jejuarmos pela nossa pátria. Muitos vivem reclamando das injustiças sociais e más condições econômicas do país, mas sequer oram pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nossos governantes. Também devemos entender o jejum como aliado ao aspecto físico. Além de uma vida espiritual consagrada, é imprescindível que observemos alguns cuidados no que diz respeito aos aspectos físicos do jejum. Se a pessoa estiver doente e debilitada ou se sofre de qualquer enfermidade gástrica, não deve jejuar. Outro cuidado importante, ou por que não dizer importantíssimo, é evitar jejuar exageradamente. Isso não apressará a resposta divina. Conhecemos casos de irmãos que, por jejuarem mais de um dia, ficaram emocionalmente desequilibradas, causando muitos transtornos. Tais pessoas foram internadas, gerando escândalos ao nome do Senhor Jesus. É preciso agir com sabedoria. Deus requer, em primeiro lugar, obediência e não sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, versículos número 22. Quanto à espiritualidade do jejum, em Isaías 58, 1 a 14, está registrado o que Deus considera como jejum espiritual. Ali aprendemos a diferença entre o falso e o verdadeiro jejum. Quem se propõe a jejuar e ser aceito diante de Deus deverá primeiro abster-se da prática do mal e de atitudes que não agradam ao Senhor, para depois abster-se de alimento. O povo reclamava porque o Senhor não lhe respondia, perguntando assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? No versículo 3. Em sua frieza espiritual, estavam a jejuar por simples formalidade, apenas abstendo-se de alimentos. E Deus respondeu-lhes à altura ao declarar que sacrificavam por interesses egoístas, em contendas e brigas, e que isto lhe desagradava. Em seguida, Deus lhe propõe um jejum que ele aprecia: o abandono do pecado, da opressão e o cuidado com os necessitados, diante do que experimentariam bênçãos inigualáveis. Que conclusão nós chegamos? Bem, Jesus jejuou. O Divino Mestre deixou-nos o exemplo. Outros piedosos servos de Deus também jejuaram e inspiraram-nos a seguir-lhes o exemplo. A prática do jejum é salutar e valiosa para a vida espiritual, sem dúvida um excelente reforço à oração e à súplica. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados. Devemos evitar escândalos para a Igreja do Senhor. Jamais podemos pensar que, em virtude de praticarmos o jejum, somos mais santos que os demais irmãos.
Jejum só terá valor se o crente estiver em plena comunhão com Deus e com o próximo.